para libertar Griffith, que estava preso na cidade de Windham, a capital do reino de Midland. Os membros principais do Bando do Falcão iniciaram uma difícil missão de resgate, se infiltrando discretamente na cidade e se dirigindo à Torre do Renascimento, onde o Falcão Branco está sendo mantido prisioneiro. O grupo finalmente consegue encontrar Griffith, mas será que ele é a mesma pessoa que eles conheceram? Galera, esse vídeo só está sendo publicado graças à colaboração do Matheus Rosa, que ajudou financeiramente para a produção desse vídeo, já que meu tempo está muito curto e fazer esse tipo de vídeo demanda muito trabalho e tempo, então eu estou precisando terceirizar parte do trabalho da edição. Eu gostaria de deixar esse meu agradecimento especial ao Matheus por fazer a publicação desse vídeo ser possível. E galera, o Matheus está produzindo um jogo inspirado em Berserk, um board game chamado Linhas do Destino. O projeto ainda está em fase inicial, mas aqui no canal eu pretendo estar trazendo novidades sobre esse projeto para vocês futuramente. Eu pessoalmente respeito muito a galera que tenta trazer esse tipo de iniciativa artística aqui no país, já que esse mercado de games nacionais é realmente muito difícil. Enfim, eu gostaria de agradecer profundamente ao Matheus por estar dando essa força aqui para o canal. E caso você também queira nos ajudar financeiramente, vá na descrição desse vídeo porque você verá o Pix do canal. Qualquer valor é bem-vindo e ajuda muito. Ou você pode usar também o recurso Valeu Demais, que está nessa barrinha aí junto com like, compartilhamento e tudo mais. E se você também tem algum tipo de produto e queira divulgar aqui no canal, você também pode fazer isso por um preço baixíssimo. Basta entrar em contato no e-mail na descrição para conversarmos melhor. Bom, agora vamos prosseguir com o vídeo, que ele não está nada curto. Após os Falcões entrarem na cela de Griffith, o primeiro a ter a visão do líder do bando foi Guts, que imediatamente se choca com o que vê. E de fato, a visão é chocante. A visão é tão desesperadora que Guts, o homem que conhece a brutalidade e a maldade como ninguém, aquele que já eliminou centenas de homens, não consegue falar. Ele apenas gagueja. Os outros que estão ali, mesmo ainda não tendo uma visão tão clara do que acontece, somente pelo desespero daquele que está à frente já sentem um grande temor. Guts deixa todos para trás e corre em direção a Griffith, pegando seu amigo em seus braços enquanto olha melhor para ele, incrédulo. Guts segura na mão de Griffith e observa os cortes. Vendo a boca aberta dele, nota algo de errado, como se algo faltasse. Casca se aproxima, mas Guts grita para ela não chegar perto. Casca está paralisada. Ela não parece ter coragem de avançar, mas ao mesmo tempo parece não querer retroceder. Apesar de ser a comandante daquela missão, ela simplesmente não sabe o que fazer. E em meio sua confusão, se assusta com um segundo grito de Guts a mandando recuar. Judeal decide agir, tomando a frente de Casca enquanto pega a chave que estava em suas mãos. Chaves que libertariam Griffith. Judeal se aproxima e usa a chave para abrir a fechadura do capacete que esconde o rosto de Griffith. E então, eles removem o capacete. Porém, a visão claramente não é nada agradável. Notando o choque dos companheiros, Casca pensa em se aproximar para ver o que tanto abalava eles. Mas novamente um grito de Guts a manda se afastar. Agora a expressão de Guts não era mais somente de tristeza, mas sim uma expressão de choque e fúria. Casca está cada vez mais aflita, assim como a princesa Charlotte e Anna, sua serva, que estão mais atrás. Enquanto continua a segurar seu amigo, Guts nega a triste realidade diante dele. Para ele, esse que ele está vendo não pode ser Griffith. Os olhos de Griffith começam a se abrir lentamente, mas imediatamente se esbugalham ao contemplar a visão daquele que está diante dele. Ele tenta falar algo, mas é incompreensível para Guts e Judeal. Griffith começa a mexer um de seus braços e o direciona em relação a Guts, que o observa apreensivo.
O alvo de Griffith é o pescoço do protagonista, que sente a mão do amigo caído tocar em seu pescoço sem conseguir pensar em uma reação. O olhar que Griffith dirige a Guts é o mesmo que dirige aos seus inimigos, um olhar predatório, carregado de raiva. Isso parece causar surpresa em Judeal, que observa a tudo com uma expressão preocupada. Mas então Guts finalmente toma uma atitude, abraçando seu amigo, enquanto pressiona seus olhos que começam a derramar lágrimas. Ao ver seu amigo em lágrimas por si, Griffith parece se espantar. Sua mão, que antes estava no pescoço de Guts, agora desce para repousar sobre a mão do protagonista. Enquanto as lágrimas de Guts pingam pelo seu capacete e em si mesmo, Griffith muda completamente seu olhar, um olhar de dor e tristeza. Esse é um momento que retrata muito bem a dualidade dos sentimentos de Griffith em relação a Guts, um sentimento ora de ódio, ora de amor. Eu não vou me aprofundar nisso aqui porque eu já fiz um vídeo específico e bem completo falando sobre essa dualidade sentimental, e eu recomendo que vocês assistam para compreender melhor não só essa cena de Griffith e Guts, como também muitas outras. No fim desse vídeo, eu vou pôr na tela um direcionamento para vocês clicarem e irem direto para esse vídeo depois, então fiquem até o final. Com o claro desespero de Guts, todos no local que assistem mais atrás ficam muito abalados. Charlotte, querendo ver Griffith, pensa em se aproximar, mas Pimpin a segura, e a mesma não compreende muito bem o porquê, pedindo que o homem a solte. Aflita, ela pergunta o que há de errado com Griffith. Casca estremece. Aparentemente, a crise de ansiedade é tão grande que ela mal consegue respirar. Alguém, que já estava à espreita, aparece na porta e a fecha, assustando aqueles que estavam dentro da cela. Essa pessoa é o carcereiro, que caçoa dos invasores dizendo que eles não conseguirão mais sair, causando grande preocupação em todos ali dentro. Inclusive, reparando bem, foi uma grande burrice dessa galera invadir assim a cela sem deixar ninguém vigiando a porta. Mas dada a situação toda e a aflição emocional de todo mundo ali, eu não diria que é incoerente. É só um pouco de burrice mesmo. O carcereiro avisa que alertou aos guardas e que eles não poderão escapar, já que ele trancou a porta. Mas Guts não se importa com nada disso, e com seu olhar assassino se certifica se foi aquele homem que deixou Griffith assim. Antes de responder à pergunta, o carcereiro explica a Guts que não adianta tentar agir. Aquela porta que separa eles é 4 vezes mais grossa do que uma porta comum. Nem mesmo um martelo seria capaz de arranhá-la. Após reforçar a ideia de que ele está seguro, o carcereiro, orgulhoso dos seus atos e demonstrando uma personalidade bastante sádica e doentia, explica com orgulho os procedimentos usados em Griffith. Para que ele não fugisse, seus tendões dos braços e pernas foram arrancados. Exceto na hora em que ele comia e dormia, suas unhas e pele eram arrancadas. Para que ele não morresse, suas feridas eram cuidadas. Foi um ano de dedicação. Eles viviam como casal e tinham um relacionamento muito próximo, o que sugere atos libidinosos também. O homem afirma que a carne de Griffith era uma em 100, ou melhor, uma em 1000 humanos. A beleza de sua carne, sua veia, seus músculos rosados, era sufocante, mas tinha uma peça entre todas que dava a ele um maior orgulho, um amuleto da sorte: a língua. Guts pisa com força no chão em direção ao inimigo. O carcereiro novamente adverte que era inútil tentar fazer algo, mas seu argumento é refutado quando a espada de Guts atravessa a porta como se fosse manteiga para depois atravessar seu corpo com igual facilidade, chocando até mesmo a todos que estavam ali presentes, mesmo aqueles que estavam acostumados com o poder do protagonista. Com o homem gritando desesperadamente de dor enquanto pendurado em sua espada, Guts saca sua faca e arranca fora sua língua, fazendo pagar pelo que fez a Griffith. Após fazer isso, Guts o deixa deslizar de sua lâmina, caindo diretamente no abismo, que era o fundo daquela torre. Mas Guts só havia se livrado do primeiro entre muitos problemas. Uma flecha é disparada no chão próximo a ele, e um grito exigindo rendição pode ser ouvido. São os guardas que o carcereiro revelou ter chamado, que já cercaram o local. A princesa Charlotte aparentemente estava prestes a oferecer uma solução pacífica para a Casca, talvez usando sua influência para barganhar com os homens. Mas Guts não parece querer ouvir nada disso,
se virando para a direção dos inimigos com um olhar carregado de sede de sangue. Guts instrui seus companheiros a segui-lo, sendo chamado por Casca, que, preocupada com ele, ainda não parece saber o que fazer, e sendo observado especialmente por Griffith, que olha atentamente para aquele que toma a frente do grupo. Um olhar de inveja? Bem, depois eu comento sobre isso. Guts corre em direção aos inimigos que lhe cercam, e então, o massacre começa. Guts provoca um verdadeiro terror nos soldados enquanto massacra todos eles violentamente. Enquanto isso, Judeal observa impressionado os cadáveres das vítimas de seu companheiro, comentando a chuva de sangue causada por ele. Na cela, Casca observa o líder caído, que tem a princesa em seu colo, desesperada ao ver sua situação, ou talvez aliviada por vê-lo bem. Provavelmente as duas coisas. Casca observa a situação por um momento. Provavelmente um mix de sentimentos passa por ela agora, como ciúme em ver a princesa com Griffith, a dúvida sobre o que fazer, e também a tristeza por ver seu líder adorado naquela situação. De todo modo, ela finalmente toma coragem para agir, ordenando que Pimpim fique com Griffith, e em seguida sacando sua espada enquanto em pensamento decide que chegou o momento de tirar o líder dali. Liderando os demais adiante, Casca lhes instrui a não deixar Guts se afastar muito. Do lado de fora da torre, outro destacamento de guardas liderado por um homem feio pra diabo está aguardando. O líder do grupo reclama do atraso daqueles que estão lá dentro, e um soldado tenta justificar isso mencionando que o matador de 100 homens também está lá. O feioso retruca dizendo que essa coisa de matar 100 homens com certeza é só uma lenda. Afinal, isso não é possível, certo? Rumores assim são espalhados o tempo todo. Esse homem com certeza matou no máximo 10, mas ele estava prestes a ser refutado. A conversa é interrompida quando um grupo de corpos retalhados é lançado em direção a eles, e junto a esse grupo está Guts, que pousa diante deles ao mesmo tempo em que os pedaços de seus inimigos caem ao seu redor. Vendo o matador de 100 homens diante deles, banhado no sangue de seus companheiros de armada, os soldados temem. O líder tenta acalmar e motivar seus soldados, mas é decapitado antes de terminar seu discurso, e em seguida todos aqueles que estavam próximos ao espadachim são violentamente retalhados. Até mesmo Casca e Judeal mal podem acreditar no que estão vendo. Griffith, por outro lado, mantém um olhar mais sério enquanto observa o show de horrores provocado pelo seu antigo subordinado. Mas Casca não quer ficar parada. Ela chama o grupo para avançar. Enquanto ela e Judeal lidam com algumas sobras de Guts, os outros avançam. Enquanto na entrada da Torre do Renascimento a infantaria da guarda de Winder é massacrada pelos invasores, em um pátio superior, um grupo de besteiros observa tudo isso. O líder desse grupo instruiu os homens a apontar suas bestas, sinalizando que logo iriam efetuar os disparos, mas eles são repentinamente alvejados e morrem. A autoria dos disparos é de outro grupo de besteiros, que estava sendo liderado pelo rei de Midland em pessoa, que somente agora grita a eles para pararem o que estavam fazendo. De perto, vê-se o estado bizarro do rei, que tem uma aparência muito mais envelhecida e doentia, necessitando até mesmo ser carregado por duas crianças. O rei explica a razão de sua intervenção. E se Charlotte fosse ferida com aqueles disparos? Não, eles não podem pôr a princesa em risco, e o capitão deve mandar os homens dele recuarem imediatamente. Se aproximando da beirada, o rei foca sua visão em Griffith, e é extremamente perturbado com a visão daquele que desvirginou sua querida filha. O rei lhe amaldiçoou enquanto o ocupa por querer levar Charlotte embora. Sua luz. Completamente perturbado, o rei dá a ordem. Eles devem chamar os Baakiracas. Os soldados ficam muito assustados ao ouvir aquele nome. E então, figuras muito misteriosas aparecem. Com a aparição dos Baakiracas, um dos soldados pergunta, curioso ao seu capitão, quem são eles.
E o homem mais experiente explica que são uma tribo de assassinos que tem o assassinato como uma espécie de religião. O capitão ainda afirma que eles podem ser mais assustadores do que um exército de 10.000 homens, e de certa forma essa religião dos Baaquiracas está se espalhando por Midland. Só um parênteses aqui, é provável que esse diálogo desse capitão afirmando que a religião dos Baaquiracas está se espalhando por Midland seja um prelúdio da invasão Kushan, já que a cultura deles é baseada em povos do Oriente, o que inclui a religião. Bem, continuando, o rei termina de dar as suas ordens aos assassinos. Eles devem matar todos aqueles que, entre aspas, raptaram Charlotte, especialmente Griffith. Mas é bom que nada aconteça a ela, ou então eles estão ferrados. Com uma expressão digna de um louco, o rei ordena que eles vão e tragam a ele a cabeça de Griffith. Após trilharem um caminho pavimentado com os cadáveres dos inimigos, os falcões finalmente chegam em um ponto onde podem descansar um pouco. Judeal, caído de exaustão, reclama por eles terem avançado tão pouco, mas ao mesmo tempo nota que durante a luta, em algum momento, os inimigos parecem ter hesitado em atacá-los, com certeza por causa da ordem do rei, como vimos na cena anterior. Griffith tem sua atenção voltada para outra coisa, Guts, que permanece à frente de todos, apoiado em sua espada. Enquanto se mantém escorado em sua arma para conseguir permanecer de pé, o Berserker respira de forma muito ofegante, sofrendo a consequência física do massacre que ele acabou de promover. Casca e Judeal observam ao protagonista com preocupação, enquanto Charlotte chama Griffith tocando em seu manto, revela estar com medo daquele homem. Ouvindo as palavras da princesa, Casca vai até Guts e então começa a enxugar o sangue grudado no corpo dele, a princípio o pegando desprevenido e o assustando. Guts pergunta para ela o que está acontecendo, e Casca explica que a princesa está com medo dele. Griffith observa atentamente a tudo isso. Primeiro sua visão foca em Guts e Casca juntos, e depois somente no Guts. Depois novamente foca-se nos dois juntos enquanto Griffith observa, e por fim, o olhar dele ganha um tom mais agressivo, e de novo, há toda uma narrativa por trás desses olhares de Griffith, e eu vou explicar tudo isso na parte final desse vídeo. Depois dessa breve pausa, Casca toma a dianteira, dizendo que quando eles chegarem no esgoto, as coisas serão mais fáceis. Mas será mesmo? Mesmo após chegar no esgoto, a corrida dos fugitivos não para. Nesse momento, Charlotte, ao olhar para Griffith, parece se encher de determinação e começa a se livrar de seus acessórios que aparentemente a atrapalham na corrida. Enquanto pisa no esgoto de sua cidade, a princesa abdica de todas as suas regalias. Ela não precisa de acessórios, castelos calorosos e nem mesmo servos. Para ela, mesmo que Griffith não possa falar, não tem problema. Ele vai se recuperar. E ela quer estar com ele para sempre. Essa cena pode parecer muito simples, mas diz muito sobre a personagem, que até então em Berserk, antes dessa situação toda envolvendo o resgate de Griffith, e até em alguns momentos do resgate, aparentava ser uma personagem muito superficial e infantil. Mas essa cena aqui nos mostra que essa personagem é muito mais do que parece ser. De todo modo, também não vou me aprofundar muito nesse assunto nesse vídeo, porque eu gostaria de fazer futuramente um vídeo focando somente em Griffith e Charlotte, onde eu vou falar mais detalhadamente sobre essa relação deles dois e sobre os sentimentos que eles têm um com o outro. Guts sente algo, e imediatamente manda todos pararem, e em seguida, manda que todos façam silêncio. No último momento, Guts vê o inimigo acima deles, à espreita, e quando o assassino desce sua lâmina em um ataque que seria mortal, o protagonista grita a todos que se abaixem, conseguindo no último momento bloquear a garra que rasgaria seu rosto ou até mesmo arrancaria sua cabeça. Após seu ataque ser mal sucedido, o assassino se locomove pela parede com movimentos estranhos. Apesar do seu fracasso, ele sorri, e depois recua até ser ocultado pelas sombras. Assustados, os fugitivos se perguntam o que era aquilo, mas Guts se alerta que eles devem tomar cuidado,
pois ele ainda está próximo. Todos fazem conforme ele diz, ficando em guarda. Casca se mantém focada, quando de repente percebe algo abaixo de si. A figura de um inimigo monstruoso, que emerge da água subindo em direção a ela um tridente num movimento de estocada, o qual Casca corresponde a um ataque de cima para baixo, colidindo sua espada com o tridente e parando a estocada do adversário, que parece surpreso com sua investida sendo frustrada. Após se defender, Casca contra-ataca, virando sua espada para baixo e tentando uma estocada no assassino, mas encontrando somente a água. O Baaquiraca escapou, nadando estranhamente pela água podre. Eles se perguntam o que está acontecendo. Há monstros vivendo no esgoto? Mas Judeal, como sempre, já entendendo o que está acontecendo, de se tratar dos Baaquiracas, aqueles que são ditos ser os assassinos perfeitos e que não possuem aparência humana, segundo rumores. Ele ainda sugere que para chegar ao ponto de contratar tais indivíduos, o rei deve estar furioso. De repente, outro assassino sai de um dos encanamentos, e ele tem uma zarabatana em mãos. Charlotte acaba percebendo a presença do inimigo, que leva a arma à boca para atirar. Seu alvo é Griffith, e quando ele atira, Charlotte põe o braço na frente, salvando seu amado de um ataque mortal. Griffith é pego de surpresa por aquilo, assim como todos os outros ali presentes. Charlotte cai em seguida, levando sua serva ao desespero enquanto a acolhe. O assassino armado com um par de garras, descendo da parede, começa a dialogar com os falcões. Ele explica que seu parceiro atingiu a pessoa errada e pede aos falcões que entreguem a princesa a eles. Somente assim ela viverá. O dardo que a atingiu continha um veneno mortal, e ela morrerá em 2 horas, ao menos que seja dado um antídoto que eles têm. Eles não precisam se preocupar com a segurança dela, afinal, se ela morrer, eles também teriam grandes problemas. Após pensar um pouco, Casca concorda com a proposta. Não há outro jeito, afinal. O assassino pede a Ana que leve a princesa, já que ela é a pessoa mais neutra ali. Assim Ana o faz, começando a levar Charlotte, que mesmo nessa situação só consegue pensar em Griffith, estendendo a mão para tocar em seu amado. Charlotte se aproxima para beijar Griffith, que surpreendentemente parece ter a intenção de corresponder ao beijo, mas antes de isso acontecer, a princesa desmaia. Depois do desmaio de Charlotte, Ana a põe nas costas e a leva embora, auxiliada por uma mulher do grupo de assassinos. Só uma observação rápida, eu acho muito curioso esse momento em que Griffith parecia ter a intenção de corresponder ao beijo de Charlotte, o que poderia ser uma evidência que ele tinha sentimentos reais pela princesa. Mas será que é isso mesmo? Bem, como eu disse antes, farei um vídeo só sobre os dois no futuro, então se vocês têm curiosidade de saber mais sobre isso, não percam. Com a saída da princesa, o assassino das garras anuncia a continuação do combate. O assassino do tridente, já à espreita atrás do grupo tentando se aproveitar da distração, emerge da água atrás de Pimpim e Griffith tentando um ataque no líder dos falcões, mas Pimpim agilmente se vira defendendo o ataque com sua arma que parece ser um martelo de guerra, e após a defesa, o ataque. Mas assim como foi com Casca um tempo atrás, Pimpim atinge somente a água. Enquanto seu companheiro atacava por baixo, o assassino das garras ataca por alto, também visando Griffith. Dessa vez, quem protege o líder é a Casca, interceptando as garras do assassino com sua espada para depois contra-atacar, mas o assassino desvia. Casca, entendendo a tática dos inimigos, ordena que o grupo faça um círculo em volta de Griffith. Mas o líder dos assassinos, talvez já esperando que tal ordem fosse dada, sorri e depois grita uma ordem enquanto olha para outro companheiro. Um ataque poderoso estava por vir. Após verem Guts receber o poderoso ataque do assassino, todos no grupo ficam bastante impressionados. Um ataque que, segundo o próprio Guts, tinha o poder de um canhão. Não sei se é no sentido literal ou não. Eles cogitam apagar as lamparinas, para que assim o inimigo não os visse e não fizesse outro lançamento. Mas tinha um problema. O Homem do Tridente, chamado aqui de Homem-Sapo, ainda está próximo. Guts alerta a todos do segundo ataque,
com a lança vindo velozmente em direção a eles. Ele consegue defletir a lança com sua espada. Um ataque tão poderoso que mesmo após ser defletido, continua sua trajetória enquanto se choca de uma parede a outra, gerando faíscas a cada impacto. Tal trajetória que Judeal observa atentamente enquanto pensa em algo. Guts reflete sobre o quão precisos são esses ataques. Ele teme não conseguir defletir os próximos, e não sabe o que fazer. Mas Judeal já sabe, e instrui eles a apagarem a lamparina, pois ele tem uma ideia. Ao ser questionado por Casca, ele diz não ter tempo para explicar. Em seguida, se virando para Pimpim, o instrui a bater com toda a força na parede ao sinal dele, tal instrução com a qual o grandalhão concorda. Após isso, preparando sua faca, ele diz que seus companheiros observem seu truque genial. Seria bom se eles pudessem voltar vivos, aliás. Sob a instrução de Judeal, os falcões deixam a lamparina cair na água, apagando o fogo e tirando a visão do gigante assassino, que enquanto abaixa sua lança, afirma ser tolice apagar o fogo. De qualquer forma, sua lança fará com que os ossos deles sejam quebrados em pedacinhos. Judeal se agacha, preparando seu arremesso e iniciando a execução de seu plano. Em seu segundo arremesso, Judeal consegue encontrar o inimigo, e nesse momento ele imediatamente se levanta projetando seu corpo para um arremesso duplo, lançando duas de suas facas contra o adversário, atingindo o arremessador inimigo bem no pescoço, com duas lâminas minúsculas derrubando um gigante. Após isso, ele imediatamente dá instrução a Pimpim. Ele deve bater na parede agora, e eles encontrarão os inimigos com a faísca. Pimpim prontamente obedece, chocando seu martelo com toda a violência contra a parede, gerando uma grande faísca e revelando aos outros falcões a presença dos inimigos, que a essa altura já preparavam um ataque mortal, mas são surpreendidos por suas presenças serem repentinamente reveladas. Guts e Casca, ao mesmo tempo, atacam, ela abatendo o inimigo que atacava por baixo, e ele o inimigo que atacava por cima. Vendo que seu plano deu certo, Judeal suspira aliviado, para depois ser cumprimentado por Guts, que o elogia por conseguir localizar o inimigo dessa forma. E então Judeal explica que teve essa ideia vendo a lança atingir as paredes, mas não sabia se daria mesmo certo. Casca não está muito no clima para a conversa, e diz a eles para ligarem novamente a lamparina para começarem a se mover. Mas de repente, uma essência estranha toma conta do local, e Guts parece notar algo estranho, comentando com todos sobre um tal cheiro esquisito. Os outros também sentem isso e ficam bastante incomodados, mas Pimpim é quem parece compreender o que está acontecendo, e alerta a Judeal a não acender a lamparina, para depois dizer a todos para fugirem imediatamente para a saída. Infestando o ar com uma essência estranha e provocando uma faísca, a mulher do grupo de assassinos provoca uma grande bola de fogo que vai em direção aos falcões, que correm a toda velocidade se perguntando como aquilo pôde acontecer. Enquanto vê as chamas se aproximarem cada vez mais, Guts, sem esperança, decreta que esse é o fim. Mas embora Guts não veja uma saída, Griffith parece ver, e Pimpim nota isso, dando uma olhada de relance para seu líder. Entendendo a ideia de Griffith apesar da ausência de palavras, Pimpim desfere o seu ataque mais forte contra o teto do subterrâneo, o fazendo desmoronar e exibindo o céu acima deles. Em seguida ele instrui seus companheiros a abaixarem, e assim eles fazem, enquanto as chamas que vinham em direção a eles em linha reta de repente sobem, mudando seu curso e passando pelo buraco no teto. Todos os outros ficam surpresos, e Guts pergunta como foi que aquilo aconteceu. Pimpim também não sabe explicar, apenas sabe que quando ele trabalhava em minas, isso acontecia sempre, e o fogo sempre ia para cima. Judeal elogia a ideia de Pimpim, mas ele explica que na verdade foi Griffith quem percebeu isso antes dele. Guts e Casca olham para Griffith por um momento, certamente muito orgulhosos pelo líder ter participado da salvação deles de alguma forma. Casca chama o grupo para continuar. A saída está bem à frente. Eles escaparam de mais uma. Algum tempo depois, na cidade, a assassina que sobreviveu ao embate contra os falcões não foi capaz de sobreviver à fúria do rei. O motivo da fúria do monarca é óbvio. Ele havia dito que Charlotte deveria permanecer intocada. E também
Griffith fugiu. Depois disso, há uma cena de diálogo entre o rei e a Charlotte que não tem nada de muito importante, onde basicamente o rei jura mentirosamente à filha que vai poupar Griffith. O importante mesmo vem depois dessa conversa, onde, quando a princesa vai embora, o rei ordena ao capitão do exército que chame um grupo chamado Cachorros Negros, um nome que é escutado com muito temor por esse capitão. Enquanto vai em direção ao tal grupo que o rei solicitou, o capitão julga a decisão do rei, demonstrando grande desprezo por esse grupo. Um dos soldados tenta justificar a decisão do monarca, afirmando que, embora sejam um grupo de criminosos, os cachorros negros são os únicos no reino mais forte do que os falcões. Mas o capitão retruca dizendo que eles trazem desgraça para o nome de Midland. Enquanto caminha solitário, ele reflete sobre o líder dos cachorros negros e como ele parece um animal. Bem, gente, as cenas a seguir são um pouco inapropriadas para a plataforma, então eu não vou poder mostrar em detalhes a apresentação do líder dos cachorros negros, mas o que realmente importa nessa cena é que quando seu soldado conta sobre a missão de matar Griffith, o líder do grupo fica muito animado, dizendo que acabar com o líder dos falcões era justamente o que ele queria fazer. Sentado solitário em seu trono está o rei de Midland, reflexivo. Em sua mente, ele chama por Charlotte. Ele se lembra que nesse último ano sequer viu o rosto de sua filha, e para tentar vê-la em seu quarto, até mesmo chorava em sua porta e gritava como um louco, como se um monstro a tivesse tirado dele. Ele se lembra que alguns momentos atrás, quando jurou mentirosamente poupar Griffith, sua filha agradeceu. Essa lembrança lhe causa uma risada, mas talvez não seja um riso de felicidade. Enquanto sua coroa cai de sua cabeça, ele reflete sobre o quanto essa inveja o está consumindo. E para piorar, um vírus com o qual ele foi acometido está tirando suas forças. Ele se lembra daquele que se aproveitou de sua princesa e decide que não pode perdoá-lo. Imaginando um diálogo com Griffith em sua mente, o rei lhe acusa de fazer Charlotte dizer aquelas palavras que lhe causam tanto ciúme. E por causa de tudo que ele fez, aquele homem chamado Wilde cortará sua cabeça. Ao citar em sua mente o líder dos cachorros negros, uma memória é traga à tona. Ele se lembra do período da Guerra dos 100 Anos, onde era tão necessário aumentar o contingente do exército que eles começaram a recrutar criminosos aptos pelo país. E durante o treinamento de tais criminosos, um homem se destacou. Um homem muito estranho que não parecia ser humano. Esse homem aparentemente havia pedido ao rei um cargo de liderança, e o monarca questiona por que ele deveria dá-lo esse cargo. Wilde responde que eles deveriam decidir isso à maneira dos prisioneiros. O mais forte comanda. Os outros homens não gostam da proposta de Wilde, que por sua fala dava a entender que ele era o mais forte entre todos. Um dos presentes, cujo tamanho se destaca entre os demais, decide tomar a dianteira. Esse homem é chamado Babo, o Decepador de Cavaleiros, que era ao menos uma cabeça maior do que Wilde. Babo acha a proposta de Wilde interessante. Ele concorda com ela. O mais forte deve liderar. Em seguida, se dirigindo ao rei, pede a Vossa Majestade que deixe que eles lutem, e então o vencedor irá liderar o exército criminoso. O rei concorda com a ideia. Se essa é a única forma que essas pessoas resolvem as coisas, que seja. Narrando sua própria memória, o rei revela seus pensamentos na ocasião. Para ele, a diferença de força era notória. O homem menor não parecia ter a menor chance. Além disso, o homem maior parecia saber se controlar, e por isso ele permitiu a luta. Babo é libertado por um dos soldados, mas Wilde nega tal regalia, afirmando também não precisar de uma espada. Em seguida, ele justifica, explicando que na liderança de um grupo, performance é muito importante. Para subjugar essa ralé, uma luta comum não dá certo. Um carisma forte é essencial. Babo não entende nada do que está sendo dito. Ignorando seu oponente e se dirigindo ao rei, Wilde diz que oferecerá ao soberano um presente e, olhando para o topo de uma torre, garante ao monarca que logo ele terá lá uma estátua. Babo não aguenta mais ouvir esses insultos e então faz o seu ataque.
O rei define aquilo como um espetáculo inacreditável, e embora ele tenha visto tudo com seus olhos, não pareceu real, e sim uma piada de mau gosto. Todos ficaram sem palavras, e assim como aquele homem havia falado, o coração dos prisioneiros foi completamente dominado. Um carisma nascido do medo. Embora fossem muito bravos, os cachorros negros não puderam tomar o lugar dos falcões. Isso porque a crueldade deles era intolerável e inesquecível. Para eles, não importa se eram os próprios territórios de Midland ou o território inimigo. Em qualquer lugar que fosse, eles forçavam atos carnais a mulheres, saqueavam e eliminavam as pessoas de mais idade e também os pequeninos. O rei não o reprimiu, apenas o enviou para regiões mais remotas. Ele queria distância daquele homem, afinal, também o temia. Graças a isso, ele se tornou um demônio do mal, e agora Grift deve esperar e ver. Ele libertou os cães, e eles estão famintos. Os cães do inferno estão chegando. Na manhã seguinte, o bando do Falcão prepara sua saída. Eles estão em uma vila próxima à cidade. Enquanto os homens do grupo ajeitam Grift na carroça, Casca dá seus mais sinceros agradecimentos ao homem que parece ser o líder da vila. Mas o homem, parecendo falar por todos ali, diz que Grift é o herói que salvou o reino. Então, ela não precisa agradecer. A honra é toda deles. Uma menina, acompanhada de um menino que provavelmente é seu irmão, se aproxima para dar um buquê de flores a Grift e afirma não acreditar nos rumores. Para ela, Sir Grift e seus amigos jamais trairiam o reino. Após receberem o mimo dos cidadãos, os falcões se preparam para sair, e Judeal aconselha a Casca a ir junto com Grift lá atrás, uma forma dele de a estimular a ficar próxima de quem ela queria ficar. Sentado ao lado do seu líder, Casca o encara, revelando em pensamentos ter muitas coisas para lhe contar, mas simplesmente ser incapaz de encontrar as palavras. Guts observa discretamente esse momento, talvez a compreendendo de alguma forma. Enquanto os falcões iniciam sua partida, Judeal comenta sobre o quão difícil é expressar os próprios sentimentos nessa situação. É a última vez que eles verão aquela cidade. Guts concorda, pensando em quantas coisas aconteceram lá. Ao lado de Casca, Grift observa o que está ao horizonte com uma expressão entristecida enquanto as flores em suas mãos se despedaçam ao vento. Ao esvoaçar das pétalas despedaçadas, vê-se também despedaçar o sonho de Grift, com a gloriosa cidade de Midland, ou melhor, seu tão precioso e sonhado castelo, se tornando cada vez mais distante. Um sonho, talvez, inalcançável. Parece que o dia correria normalmente naquela pequena vila. Entretanto, alguém chega até eles. Chegando com uma postura intimidadora diante da criança, Wilde pergunta sobre os fugitivos. A menina não consegue responder, com seu corpo tremendo desesperadamente. Com a postura da menina sendo uma resposta mais do que necessária para o que ele precisava saber, Wilde decide o que fazer. E bem, eu não vou colocar essa cena aqui porque é extremamente pesada, mas só posso dizer que, considerando que a intenção do autor era nos fazer odiar Wilde, ele com certeza foi muito bem sucedido aqui. E bem, é aqui que eu vou encerrar a história por esse vídeo. Bom galera, na parte final dos vídeos eu sempre dou algumas críticas gerais e faço algumas observações, mas aqui eu vou falar bem rápido porque esse vídeo está realmente grande. Para começar, na última análise, a parte 10, eu tinha feito uma crítica ao fato de que essa fase inicial da missão de resgate ao Grift tinha umas partes bastante chatas, enrolando demais com a situação sentimental do Guts e da Casca, especialmente a Casca. O excesso de páginas e diálogos mostrando isso tornou a primeira parte da missão de resgate bastante chata para mim. Mas aqui, após eles encontrarem Grift, essa parte da história finalmente decolou, e ver Guts massacrando os soldados de Midland foi muito maneiro. No que diz respeito a esse massacre, eu sinto que o autor manipula muito bem os nossos sentimentos, com um capítulo quase inteiro, no caso o capítulo 54, só mostrando pra gente os horrores que o Grift passou e os sentimentos de seus amigos ao encontrá-lo. Isso tudo para depois, nesse mesmo capítulo 54, vermos o massacre do Guts com o carcereiro, e depois com os soldados durante o capítulo 55. Durante a leitura, eu sinto a fúria do Guts, e dá um certo prazer em vê-lo colocar essa fúria pra fora. Outro feito que eu achei muito competente por parte do autor foi toda a construção do Grift nessa parte da história. É incrível como o Miura consegue pegar um personagem que não fala
não exibe pensamentos, mal se move, não tem expressão por causa do capacete, e mesmo assim ele consegue construir o personagem em toda essa situação. Claro que tudo fica um pouco subjetivo, mas quem se atentar um pouco mais vai conseguir pescar algumas coisas. No início do capítulo 55, quando Guts toma a liderança do grupo mandando eles segui-lo, dá-se um destaque ao olhar do Griffith, um olhar atento que ao mesmo tempo denota certa seriedade, indicando um provável ciúme, já que dessa vez não é ele quem está à frente dos outros dando as ordens, e sim Guts. E como vimos durante os devaneios dele enquanto preso, a esse ponto da obra ele tem um profundo sentimento de inveja e ameaça em relação ao protagonista, apesar de também amá-lo. Durante o capítulo 56, Griffith também dirigiu olhares bem sérios ao Guts, sempre o vendo à frente do grupo, sempre em destaque. Um bom exemplo disso foi o olhar dele ao vê-lo tendo seu rosto enxugado por casca, um olhar de surpresa ao vê-los juntos, e depois de focar no Guts, um olhar mais baixo, que pode ser facilmente interpretado como um olhar de raiva, quase que como um predador que observa sua presa. Enfim, há várias linguagens visuais usadas em Griffith no decorrer de todo esse período, e observando bem isso, podemos compreender muito do que se passa na cabeça dele, apesar de isso não ser claramente exibido. E de toda essa parte da história, sem dúvidas nenhuma, o que eu mais gostei foi todo o destaque que o Miura deu nos membros secundários do Bando do Falcão. Sério, galera, Pimpin e Judeal aqui estão incríveis, cada um mostrando sua utilidade e valor, e contribuindo de forma decisiva para a vitória do grupo. Como eu comentei na parte da Batalha de Doodry, algo que eu sempre senti muita falta durante o arco Era de Ouro foi a falta da participação desses personagens na ação propriamente dita, já que o arco, em grande parte, basicamente só foca em Guts, Griffith e Casca, e deixa muito para escanteio os outros membros do bando. Mas aqui, isso que eu senti falta, de fato acontece, o que me deixa muito contente, já que eu gosto muito desses personagens. A luta dos Falcões contra os Bakirakas é muito legal. Dá pra ver claramente que o Miura se esforçou para fazer esses combates, já que as armas que os Bakirakas usam são muito diferenciadas e oriundas de uma cultura que não é tão conhecida assim. Ele também já tinha feito isso com Scyllad, que eu comentei na análise passada, mas é sempre bom dar destaque para esse esforço do autor em trazer esses combates diferenciados abordando culturas diferentes. Hoje em dia é muito fácil ter acesso a esse tipo de informação. Basta uma pesquisa no Google e no YouTube e você pode ver tudo sobre essas armas, a anatomia de cada uma, o estilo de manuseio, a história e tudo mais. Mas durante o momento de produção desse arco, que se deu ali para o final dos anos 80 ou início de 90, não era tão fácil assim conhecer esse tipo de coisa, o que significa que o autor se propôs a pesquisar e aprender para trazer essa variedade à obra. Esse é o tipo de dedicação que eu, pelo menos, valorizo muito. E é claro que temos essa apresentação de Wild, que é um dos vilões mais brutais e marcantes de Berserk, e que nenhuma mídia teve coragem de adaptar. A apresentação dele foi muito bem feita, apesar de eu achar exagerada em alguns aspectos, mas exagero faz parte de uma construção bem sucedida de um personagem. Essa é quase uma regra na indústria e Berserk não escapa disso. Bem, galera, resumindo, mais uma parte excelente de Berserk na minha opinião. Eu gostaria de detalhar mais algumas coisas, mas esse vídeo já está realmente longo, então é melhor eu parar por aqui. Vai estar passando aí na tela para vocês o vídeo que eu mencionei que colocaria aqui no final, e também a playlist com todos os vídeos dessa série, e alguma coisa a mais. É só clicar no que vocês quiserem assistir. Até a próxima, galera!